Olha, faltando pouco mais, né, de uma semana aí para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a gente vai falar agora com um especialista aqui no assunto, tirar as dúvidas nessa reta final de preparação para as provas. Professor Gustavo Reis, né, que é do site Clube do Enem e também colunista do programa Porto A aqui da TV Com, já tá aqui sentadinho. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Regina. Aprendeu o caminho, hein, Sempre Gustavo? um prazer. Gustavo, em primeiro lugar, assim, ó, qual é a diferença, né, dessas provas do Enem para uma prova qualquer de vestibular ou, enfim, para passar numa faculdade? Regina, todas as diferenças do universo. Eu costumo dizer, são dois universos paralelos. A preparação, inclusive, para o Enem, ela exige existe uma exigência de preparação específica para o exame, porque é como comparar alguém, um atleta, por exemplo, do atletismo, que se prepara para correr 100 metros rasos, versus um maratonista. E quem se prepara para o Enem é um velocista. Ele é submetido a uma quantidade inacreditável de texto e de questões, e inclusive com questão de redação no segundo dia. Tão exigente assim essa prova? Eu tenho as minhas especulações. A primeira delas, o exame ele é realizado em outubro ou novembro. Dessa vez em novembro, por causa da eleição e por causa do feriado de finados, que embora caia no domingo, a gente sabe que muita gente é religiosa e dedica, né, o domingo a visitar cemitérios, enfim, né, missas e coisas do gênero. Então eu acredito que em função disso o Enem está acontecendo tarde. É a edição que aconteceu mais tarde, até agora desde 2009, quando o exame foi remodelado e adquiriu esse formato que ele tem hoje. As provas elas são aplicadas em só 2 dias, num sábado e num domingo, porque as escolas ainda estão funcionando. E aí eu imagino que o Ministério da Educação tenha muita dificuldade em alugar as escolas e interromper as atividades convencionais pedagógicas que acontecem durante a semana para fazer uma prova em 4 dias, por exemplo, que na nossa leitura seria muito mais razoável do que concentrar 180 questões em só 2 dias, mais a questão de redação. Daí o cara que vai fazer essa prova, o que ele tem que pensar, Gustavo? Como é que ele vai fazer para estudar e se dar bem nesse negócio? Bom, há 11 dias da prova a gente já muda até o foco, não é mais estudar. Não, digamos que ele já esteja, né, estudando, mas assim, como é que ele tem que fazer nessa reta final? Então, a nossa recomendação é sempre de que o aluno use esses últimos dias para tentar consolidar o que já aprendeu, ao invés de ficar tentando desesperadamente buscar cobrir os assuntos que ainda não domina. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, estudar por provas anteriores. Sempre muito recomendável. Sempre foi, né? Desde o tempo do vestibular, né? Eu ainda peguei o último provão da URGS num vestibular que eu fiz como treineiro quando a URGS tinha, lembra? Tinha provão e tinha específica, né? E o provão tinha um formato semelhante ao formato do Enem. Eram 180 questões em 2 dias, mas não tinha a questão de redação, né? E desde aquela época, já se vão mais de 20 anos, eu lembro bem que a gente corria para o Xerox para tirar cópias de provas antigas. E às vezes não tinha o gabarito e dava um desespero, porque a gente fazia a prova, mas não sabia a resposta. E hoje em dia, enfim, em função da internet, existem sites dedicados a isso, depósitos de provas antigas fantásticos. Isso torna, no fim, o estudo um pouco mais fácil hoje em dia, né? Torna o acesso a esses materiais mais fácil, mas ao mesmo tempo, como existe muito material disponível, é muito comum nesses últimos 10 dias o aluno entrar em parafuso. E se confundir também. Porque ele não sabe nem por onde começar. De repente ele olha lá no site do MEC e tem as últimas 15 provas do Enem. Sendo que as últimas 5, mais as 2 que foram aplicadas em presídios, porque sempre tem uma prova separada, né, que é aplicada para presidiários, a gente está falando aí de um universo de praticamente 1000 questões, né? E para um aluno que não começou até agora, é melhor ele esquecer essa ideia e dizer, eu vou pegar a prova de 2013 e vou fazer ela de ponta a ponta nesse final de semana, e se der eu vou pegar na semana que vem a prova de 2012 e vou dar uma olhadinha. Mas a ideia é um buffet livre, com muitas variedades. E onde é que os alunos costumam se dar pior, assim? Porque, por exemplo, a gente falou em pegar provas anteriores. E a redação, por exemplo? A redação é muito complicada, porque também, diferentemente da redação da URGS, ela tem uma proposta mais específica. Por exemplo, tem que ter uma proposta de intervenção que seja sustentável, que leve em consideração princípios éticos, e muita gente, quando escreve a redação do Enem, acaba esquecendo disso. Se não colocar a sua proposta, essa redação já perde 200 pontos, de um total de 1000 pontos, 20%.
Né? A preocupação com norma culta, por exemplo, não é tão grande na redação do Enem quanto é na redação da URGS, por exemplo, mas ao mesmo tempo, em função dela ter essas colunas muito específicas, as pessoas acabam se complicando. E uma curiosidade, Regina, redação do Enem no mínimo 7 linhas. Acredita? Com 7 linhas a redação já é corrigida. É um bilhete, né? Não é aí uma que redação, o cara começa já a se enrolar, né? No máximo 25, tá? Pois com 25 linhas já dá para fazer uma redação mais robusta. E, por exemplo, o povo ainda empaca muito em interpretação de texto, por exemplo? Não só empaca, como isso é absolutamente decisivo na prova do Enem. Se a gente for parar para pensar. Para ter uma ideia, Regina, houve provas do Enem recentes em que um caderno de questões tinha 40 páginas. 36, 40, normalmente, né, dentro dos múltiplos de 4. 40 páginas de texto sem coluna de rascunho, espaço 1. Quer dizer, é uma revista. E interpretação de texto é completamente fundamental. Porque quando a gente faz a leitura das competências, que se subdividem em habilidades, a gente percebe que existe uma recorrência em praticamente todas as habilidades, de referência à situação do cotidiano. Então, se a gente pega a prova de matemática, por exemplo, tem uma questão que envolve um cálculo de um volume de um cilindro, por exemplo. Mas não é o volume de um cilindro, é o volume de uma jarra em que está sendo servido suco. E aí a gente tem por 2/3 do enunciado dedicados à construção do contexto. Nossa. Eu não sou um crítico feroz dessa contextualização, mas em determinadas colunas é muito complicado porque isso onera ainda mais um aluno que já está correndo contra o relógio. Para encerrar, vamos falar de Clube do Enem? Mas sensacional, é um prazer enorme. Clube do Enem, Regina, é uma iniciativa a que a gente se dedicou ao longo dos últimos 12 meses. Aí, ó, com ele, olha que lindo, cara, que bacana, um monte de telas aqui mostrando o Clube do Enem. Não vou me emocionar, vou me concentrar. Esse projeto envolveu diretamente 4 pessoas, embora ele pareça, quando as pessoas têm nos dado esse depoimento, ele pareça um projeto mais robusto, né? Mas envolveu, enfim, 4 pessoas e nós criamos uma proposta de estudo em que eu tento aproximar o professor do aluno, ou o contrário, mais especificamente, em aulas à distância via internet, fazendo com que o aluno se sinta amparado o tempo todo. Então, quando o aluno entra no Clube do Enem, ele estuda por competência, e imediatamente, ao escolher uma competência, ele seleciona se ele quer estudar só teoria, se ele quer estudar só questões, se ele quer intercalar vídeos de teoria e vídeos de questões resolvidas, se ele quer que as questões já venham com resposta, ou se quer dar a resposta dele antes de acessar o gabarito oficial. A gente identificou alguns mecanismos de customização, e hoje em dia essa gurizada quer customizar tudo, claro, né? Desde a capa e o fundo do WhatsApp, a capa do celular. Então a gente propôs isso também, né? Para fazer com que o aluno tenha acesso a um mecanismo eficiente de estudo, em especial agora na última hora. Porque os vídeos de teoria têm em média 8 minutos e os vídeos de exercício têm em média 3. Os vídeos são bem de exercício dirigidos, né? Focados, total. Para aquilo que as pessoas querem. Então é só acessar ali o site e vai ter todas essas dicas aí na mão. clubedoenem.com.br, e eu faço questão de frisar, a partir da semana que vem, de quarta-feira da semana que vem, a gente vai entrar ao vivo, lá do meu estúdio, carinhosamente apelidado de Projac de Esparta. Né? O Projac tem 10 metros quadrados. Mas enfim, os meus alunos, aliás, um abraço para os meus queridos alunos espartanos. E a gente tem o site do Enem também, né? Que daí o povo pode entrar e também dar uma pesquisada. Tem provas, um banco de provas no site do Enem, inclusive os cartões já estão disponíveis para acesso online. Muita gente estava preocupada porque não sabia onde ia fazer a prova, né? Essa informação já está disponível também no site do MEC, né? E que funciona bem, pelo menos por enquanto. Enquanto não é hora de divulgar os resultados, o site funciona, que é uma maravilha. Mas quando sai os resultados, sempre derruba. Mas o povo tem que se antenar aí, né? Então quem quer fazer tem que começar a estudar também bem antes, é bem isso, né? Porque depois é só pegar dica e aí... E tentar manter a serenidade, né? Porque agora, mais do que nunca, a prova é de quem conseguir manter. Eu sei que é lugar comum, que é aquela história, mas tem que tentar se manter o mais sereno possível, né? E lembrar de fazer uns alongamentos de vez em quando durante a prova. Relaxar, respirar. Tá bom, obrigada, Gustavo, pela tua presença aqui. Boa noite. Obrigadão.